Olá, cursista! Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula, que tem como tema a ética e os princípios que regem a administração pública. Como vocês viram, a nossa primeira competência, nós tratamos da ética e da moral. Vimos a distinção entre elas e agora, nesta competência, nós iremos tratar dos aspectos jurídicos da ética na administração pública. E daí, nós vimos aqueles princípios que estão esculpidos lá no artigo 37 da Constituição, que a gente até colocou aquela siglazinha lá do LIMP, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu vou falar rapidamente a vocês, para a gente só relembrar esses princípios, e nós vamos adentrar no que realmente nos interessa para esta videoaula. Pois bem, o princípio da legalidade, como vocês sabem, como vocês estudaram, é aquele que diz que ao administrador público só cabe fazer aquilo que está previsto e determinado em lei. Este princípio rege toda a administração pública. Por mais que digamos que o administrador tem a discricionariedade, que é exatamente aquela circunstância em que ele pode agir de acordo com motivos, pela conveniência e oportunidade, em determinadas situações, mesmo havendo essa discricionariedade, ele não vai poder fugir da lei, ao bel prazer fazer como ele bem entender. Este é o da legalidade, só relembrando. O da impessoalidade é aquele em que ao administrador não cabe agir com parcialidade, com privilégios, com favoritismos. Ele tem que realizar a sua função visando ao bem comum, ao bem da coletividade. Alguns autores até dizem que este princípio tem muito a ver com o princípio da finalidade, haja vista que o interesse dele é o coletivo. Então tem que evitar essa questão de perseguição, de favorecer um em detrimento do outro. Daí vimos o princípio da moralidade, que tem tudo a ver com o nosso curso de ética e cidadania. Por quê? Porque o princípio da moralidade é aquele em que o administrador deve agir com honestidade, com boa fé, probidade, decoro. Depois vimos o princípio da publicidade, onde nós vimos que todos os atos da administração devem ser publicados. Daí termos os diários oficiais dos estados, o Diário da União, que ali vão estar todas as coisas relacionadas ao servidor público. E nós temos também a Lei de Acesso à Informação, nós temos hoje os portais de transparência. Tudo isso é em virtude do princípio da publicidade. Temos também o próprio particular, ele tem o direito de chegar a um órgão público e solicitar algo que diz respeite à sua pessoa. Daí nós temos o habeas data, nós temos mandado de segurança, nós temos diversos remédios jurídicos, como a gente chama, para que esta pessoa tenha aquele direito que a ela assiste. E por fim, nós vimos lá no nosso caderno o princípio da eficiência. Esse princípio ele foi introduzido na Constituição através da Emenda Constitucional 19 de 98. E este princípio ele veio depois que houve uma reforma administrativa que passou a administração a ter um caráter gerencial, ou seja, uma administração voltada para resultados, acabando-se com aquela ideia de administração burocratizada, engessada, e é este o princípio da eficiência, o fazer mais com menos. E este princípio hoje, notadamente, é extremamente importante nas relações do servidor público com a administração. Por quê? Porque é através desse princípio que o administrador público deve pautar o seu comportamento, as suas ações, realizar o seu trabalho com presteza. Portanto, gente, vamos agora falar um pouquinho dos princípios infraconstitucionais, ou seja,
Esses 5 princípios que eu falei, eles estão na Constituição, eles estão lá, eles estão explícitos. Mas eu vou falar de alguns aqui, não posso me estender porque a vida não tem condições de eu falar sobre todos, mas eu vou falar somente de alguns que são infraconstitucionais. Não estão na Constituição, mas são tão importantes quanto. E aí nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Esse princípio é muito importante, porque é evidente que entre uma situação onde vigora de um lado a administração e do outro o administrado, o particular, a administração sempre vai ter um caráter de supremacia. Costumo dizer o seguinte, que a relação da administração com o particular é uma relação verticalizada. Por quê? Porque ela vai estar em cima e o particular embaixo. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Numa questão de desapropriação, o Estado tem a necessidade de desapropriar um determinado local para a construção de uma BR, de uma rodovia. E aí, o que é que o Estado faz? Ele utiliza-se de critérios, o critério da necessidade, da utilidade, ele mostra que aquilo ali é necessário e desapropria aquelas pessoas. Isso em face de quê? Em face do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O Estado fará isso ao bel prazer, chego lá, ter o pessoal de dentro das suas casas e tchau? Não, o Estado faz isso diante deste princípio, porém ele tem que indenizar essas pessoas. Então vocês percebem que existe uma relação de verticalidade da administração para o administrado, é diferente de uma relação entre duas pessoas, entre dois particulares, onde você celebra um contrato com alguém e você e esta pessoa vão ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Daí nós falarmos que é uma relação horizontalizada. Então, supremacia do interesse público sobre o particular é um princípio infraconstitucional também da administração pública. Aí nós temos, de acordo com a Lei 9784/99, nós temos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, o princípio da continuidade, que é aquele que diz que o serviço público ele tem que ser contínuo, ele não pode parar. Vejam quando existe uma greve da polícia, por exemplo. Rapidamente o judiciário já decreta esta greve como ilegal e manda os policiais voltarem à rua, alegando o quê? O princípio da continuidade, que não pode a prestação de serviços à coletividade parar para reivindicar direitos, né? Isso gera bastante discussão no direito, inclusive, mas é feito isso com base no princípio da continuidade. É a mesma coisa quando se para um hospital, uma escola pública. Isso gera um caos à coletividade muito grande. E daí nós temos diversos princípios, o princípio da indisponibilidade, do interesse público, nós temos inúmeros princípios. Mas o que é que eu quero nesta videoaula dizer a vocês? O que é importante? O que importa para a gente que está vendo um curso de ética e cidadania é que vocês percebam que precisamos, como servidores públicos, fazer o melhor, tratar nosso público. Se a gente trabalha diretamente com o público, né, não necessariamente todos vocês trabalham, mas aqueles que trabalham, tem que ver que nós temos que tratar essas pessoas com cortesia. Por quê? Porque nós estamos exercendo uma função pública. Alguns são concursados, outros não são, mas a gente está prestando um serviço ao coletivo, à coletividade, à sociedade. Então, também temos que desmascarar essa questão de que o servidor público, todo servidor público é preguiçoso, todo servidor público não trabalha. Eu acho até que vocês já devem ter ouvido muito isso por aí, né? Que o serviço público ele não funciona, que a administração pública é engessada. Então, o que eu quero é que vocês reflitam a postura de vocês dentro do trabalho de vocês, né? Temos que acabar também com esse jeitinho de colocar lá pessoas que é apadrinhado de alguém e está ali porque conhece,
porque é filho, porque é primo, e não por mérito, por competência, por capacidade. Então, pessoal, vamos lembrar que a gente precisa agir conforme a ética e a moral. Não adianta vocês fazerem cursos, não adianta a gente ler a respeito se dentro da gente, se o nosso senso de justiça não existe.